Boa noite. Esse é o tema do meu trabalho, impactos das enchentes na geologia e no solo local. A princípio, a professora tinha dito para a gente ser criativo e pensar fora da caixa para escolher o tema desse trabalho, mas como eu não consegui pensar em nada muito criativo, eu resolvi trazer um tema que eu julgo importante e atual, devido aos fatos que vem acontecendo lá no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Então, eu acho importante a gente entender como ocorrem as enchentes e quais os problemas que vêm junto com elas. Então, é disso que o trabalho fala, ele vai falar como são formadas as enchentes, quais são os problemas que elas trazem junto consigo, que podem afetar diretamente a agricultura, a economia, a infraestrutura, a geologia. Então, é disso que o trabalho fala. As enchentes têm grande impacto na geologia e no solo local. Elas podem causar erosão, sedimentação, deslizamento de terra, e essa água em excesso, ela pode alterar a composição do solo. E também as enchentes podem provocar elas podem expor novas camadas geológicas e alterar a topografia do local, que é um problema muito sério. Aqui a gente vai entender um pouco as causas das enchentes. Elas podem ser causadas por uma combinação de fatores, como uma bola de neve. Esses fatores podem ser tanto naturais, como tempestades, degelo. Degelo não é bem o caso aqui do Brasil, mas sim, o degelo aumenta a maré, então a maré aumenta e pode inundar a cidade ali, a civilização. Também pode ser por problemas por ação humana, que pode ser o desmatamento para a urbanização. Então, tem aquela área com aquela vegetação nativa que consegue suprir a demanda de água que vem das tempestades ali locais. Então, essa vegetação nativa consegue suprir a demanda de água que vem da tempestade. Então, o ser humano vai lá, desmata tudo, deixa, tipo, sem vegetação e aí não consegue suprir essa demanda de água. Então é um problema humano que foi, desmatou, recursos hídricos também e outros fatores que encarregam para causar essas enchentes. Então aqui a gente entra na parte dos problemas que vêm junto com as enchentes. Então a erosão do solo, que é um processo natural e contínuo, que envolve o desgaste, transporte e disposição de materiais como rochas, solos, por agentes externos, que pode ser tanto a água das enchentes quanto ventos, atividades biológicas que a gente não consegue controlar. A erosão do solo, causada por essas enchentes, pode remover a camada fértil e expor uma camada menos produtiva, o que isso impacta diretamente a agricultura do local. Então a gente consegue ver que não impacta só o solo e a geologia, então impacta a agricultura, que por trás impacta a economia, então todo um fator que impacta na vida, no cotidiano dessa civilização. Aqui a gente tem a sedimentação, que é um processo natural pelo qual as partículas sólidas que foram transportadas pelos agentes externos são depositados em um local que não é o seu local de origem, não é o seu local original. A sedimentação resultante das enchentes ela pode depositar novos materiais no solo, que pode alterar a sua composição química, a sua textura, e isso pode afetar a drenagem, a infiltração da água, influenciando na qualidade do solo e a sua capacidade de suportar as construções. Pegando um gancho aqui na sedimentação, a gente pode dar um link direto às fundações das casas, que está sobre o solo. Então, se o solo é mudado, as suas características mudam, isso pode impactar na fundação da construção, o que pode, para frente, causar um desmoronamento dessa construção. Então, a sedimentação e a mudança do solo, a mudança das propriedades do solo, é uma parte muito importante e muito séria. Outro problema é o deslizamento de terra, que é o deslizamento de massa com movimento de massa, sólidos, sedimentos, rochas, que se deslocam brutalmente para a cota mais baixa. Então a gente pode pensar naquelas cidades no pé de um morro, na cota mais baixa, ou então em um vale, que ficam totalmente suscetíveis a esses problemas. Então, as enchentes elas podem saturar o solo, tornando-o instável e mais propenso a esses deslizamentos. Isso representa um perigo para as comunidades locais, que pode causar dano significativo à infraestrutura. A geologia da região também pode influenciar a ocorrência desses eventos. Então, quando o solo fica suscetível a esses deslizamentos, as civilizações em cotas mais baixas, em morro, ficam totalmente desprovidas de soluções, porque como que impede
um deslizamento de terra. A gente não consegue prever, claro, o solo dá indícios, dá sinais, mas a gente não consegue prever, tal hora vai acontecer um deslizamento. Então, essa população que fica ali em cota mais baixa fica suscetível a esses problemas. Alterações geológicas, que se referem aos processos naturais que alteram as características da estrutura, composição e aparência do solo, que pode ser ao longo de muito tempo. Esses processos podem ser graduais, ocorrendo ao longo de milhares de anos, ou eles podem ser repentinos, causados por fenômenos naturais, as enchentes. Essas enchentes podem expor novas camadas geológicas, então as enchentes podem sim alterar o solo, ter as suas alterações geológicas, que nem sempre é de bom tom. Mudança na composição do solo. As enchentes elas podem ter um impacto significativo na composição do solo, seja por meio de sedimentação, por meio de compactação, por meio de contaminação, por meio de alterações químicas. Então, alterando assim a composição desse solo, pode ser uma alteração por muito tempo, que depois volta ao seu normal, ou pode ser uma alteração, em casos extremos, definitiva. Então, todos esses processos podem alterar a composição desse solo, que pode encarregar vários outros problemas. Mitigação e prevenção. A gente não consegue prever ao exato quando esses fenômenos vão acontecer, porque a gente não controla a natureza. Mas para solucionar o problema das enchentes, a gente precisa de obras bem executadas. Geralmente, e mais comuns, barragens, quando bem projetadas e executadas, são eficientes. Claro, a gente tem exceções, como o caso de Brumadinho, de Mariana, que teve o rompimento dessas barragens, mas quando bem executadas e projetadas, essas barragens podem ser eficientes na prevenção contra as enchentes. Sistemas de drenagem eficientes, tanto urbanos, né? Conseguir drenar toda essa água, porque tem um desmatamento, então suprir toda a demanda d'água das chuvas locais, a gente consegue por meio das drenagens eficientes. Preservação das áreas verdes, não ficar desmatando loucamente por aí, porque, como eu disse, essas áreas rurais que têm a sua vegetação própria, ela consegue suportar a demanda da água das chuvas locais, então até mesmo pela cota do terreno. Então, o desmatamento gera principalmente nisso. Então, se a gente desmatar, a gente tem que conseguir suprir a necessidade dessa região e conseguir drenar toda essa água. E um planejamento urbano, que também encaixa nisso. Então, a gente precisa ser inteligente e eficiente para conseguir evitar esses problemas. Aqui na conclusão, a gente conseguiu ver que as enchentes exercem um impacto significativo em várias áreas de uma cidade, de uma urbanização, que vai desde a geologia, o solo, economia, infraestrutura, agricultura. Então, as enchentes trazem consigo vários outros problemas que podem acarretar outros problemas muito maiores no futuro. Então, é de extrema importância a gente conseguir prevenir essas inundações. Então, compreender esses efeitos é crucial para o planejamento e a gestão dessas prevenções. Então, a gente precisa ser inteligente e conscientes de que as enchentes são um problema muito sério, que traz consigo outros problemas muito sérios. Então, é de extrema importância conseguir ter a prevenção normativa e eficiente para esses problemas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Eu sei que é um tema simples, foi um trabalho simples, mas eu acho que é um tema muito legal e muito, muito atual para a gente ter em mente. Então, é isso. Muito obrigado.